colocar essa aula assíncrona no YouTube. Então, a gente vai contornar, inclusive, um problema que aconteceu com alguns colegas nossos aqui, né, que foi a questão da distância, né? Vários de vocês começaram a fazer estágio fora de Ouro Branco, quando essa disciplina começou a ser ofertada no início do ano, e não tinha como assistir a aula, né, presencialmente. E agora, com essa oferta aqui, à distância, a gente tem como contornar esse problema, tá? Então, a gente vai tirar proveito disso. Eu acho, inclusive, que vai ser um semestre muito agradável, assim, ele está curto, mas o fato da oferta ser à distância não vai inibir a qualidade, não vai piorar a qualidade. Nós vamos conseguir fazer um negócio bom do mesmo jeito, tá? E com vantagens singulares, inclusive, né? Que é essa questão da distância, tá? Outra coisa aqui, pessoal. Começando, então, quanto a essa apresentação do curso, igual a gente faz, né, nas disciplinas que a gente trabalhou, a maior parte de vocês já foi colega meu nessas disciplinas do CAP. A sugestão, né, para maximizar a aprendizado é que vocês anotem, tá? Ou seja, o foco aqui é aprender, né? Não é a gente ficar livre de uma matéria para ter uma integralização curricular somente, né? Pode até ser esse o foco da pessoa, sabe? Não gosto de mecatrônica, estou doido para ficar livre desse negócio logo e tá, tudo bem. Agora, quem gosta de mecatrônica e quer algo mais na profissão da engenharia mecatrônica, eu vou, né, dar suporte para a pessoa crescer, né? E tem algumas boas práticas que ajudam, né, nesse crescimento. Uma delas é escrever, tá? Escrever e desenhar igualzinho a gente faz na sala, tá? O principal motivo disso é que você não vai dormir e você vai fixar o conteúdo muito mais, tá? Quando você desenha, quando você escreve equações, você está irrigando o cérebro com coisas que ele gosta para poder aprender, tá? Então, a sugestão é que vocês anotem à vontade, tá? Para a gente poder maximizar aprendizado, ok? Intervenções, vocês podem fazer à vontade, tá? Não, da mesma forma que numa sala de aula, o fluxo aqui não é unidirecional, então, vocês tendo dúvida, pode mandar à vontade, e a gente esclarece. Um outro detalhe, esse é um material que ele é espalhado em vários livros, tá? Então, eu estou fazendo um trabalho de integração mesmo, integrar componentes mecatrônicos no mundo de potência, tá? Então, tradicionalmente, nessa disciplina era ministrada no CAP com um outro formato, tá? Inclusive com muito seminário dos alunos para os alunos, tá? Esse formato vai ser modificado, a maior parte do conteúdo eu mesmo vou expor, a maior parte, assim, até corrigindo aqui, 100% dele eu que vou expor, e a gente vai fazer realmente vai cobrir um material que trata de integrar mesmo a mecânica, né, o manipulador mecânico com o seu acionamento, né, no caso aqui vai ser um acionamento elétrico, com a eletrônica de potência que o alimenta, com o sistema de controle que regula a eletrônica de potência, tá? Integrar as coisas. Então, isso vai ajudar muito a consolidar o que vocês têm aprendido, né, nos outros semestres, de maneira separada, né? A gente vê a grade mecânica separada, a gente vê a grade de controle separada, a área de máquinas e eletrônica de potência separada. Então, agora, a gente vai integrar todo mundo, tá? E aí, pensar nisso integrado abre muita porta, né? Porque aí você começa a ter como prestar manutenção, né, nos sistemas mecatrônicos. Às vezes você tem, né, num sistema industrial, você recebe uma mensagem de falha
em um disjuntor, em um sistema de proteção, um relé de proteção, que está conectado do lado elétrico da mecatrônica, porém a causa é uma sobrecarga do lado mecânico, tá? Às vezes você tem uma aceleração brusca de um corpo, né, no manipulador mecânico, e aí você vai olhar, o problema é o ajuste do controle, tá? Às vezes entra uma carga mecânica qualquer e o sistema não consegue, o sistema é grande o suficiente, tem torque suficiente para rejeitar essa carga, porém ele não consegue fazer isso rápido. Quer dizer, você tem um problema mecânico que é resolvido do lado elétrico, inclusive no mundo do controle, nesse caso que eu estou falando, tá? Você pode ter um veículo híbrido também, que você tem acionamento elétrico com muito torque disponível, pisa no acelerador com tudo e o carro responde igual uma tartaruga. Tá? Se você não tem retomada, assim, a velocidade cresce numa taxa muito lenta, a aceleração muito baixa. Então, esse é outro cenário que você tem todo o conjunto de potência com torque disponível, né, se há um comando do usuário de rastreamento de trajetória, né, um comando de aceleração, que ele dá no pedal do acelerador, isso não aparece, essa aceleração não aparece no carro, você tem um problema de ajuste de ganhos na malha de controle. Então, as coisas, né, elas na mecatrônica, estão realmente integradas, e eu queria explorar com vocês a forma como os mundos se conversam aqui, tá? E aí o ganho que eu pleiteio com isso é que vocês consigam entender a mecatrônica, né, de uma maneira orgânica, né, as partes todas, né, conversando entre si, e que as portas se abram nisso, né, em manutenção e projeto, tá? Até na parte de manutenção, existe um problema destacado, né, no contexto industrial brasileiro. Eu fui de manutenção industrial por muitos anos, que é o seguinte: a elétrica só entende da ponta de eixo do motor para a rede elétrica, e a mecânica só entende da ponta de eixo do motor para a carga mecânica, então da ponta de eixo do motor para a transmissão, para o manipulador e para a carga. E aí, na hora que esses sistemas estragam, e é necessário que se encontre a causa raiz, o porquê que estragou, as equipes não conseguem ter um consenso. A mecânica tenta empurrar a culpa para a elétrica tenta empurrar a culpa para a mecânica, e por vezes a verdade da coisa vai estar em um dos dois. Alguém tem a culpa, entre aspas, né? Ou alguém detém a causa primária do problema. E, por vezes, encontrar essa causa primária é algo difícil, porque os mundos não se entendem, não conversam, tá? E aí, qual que é o produto disso? Né? A consequência não é um desentendimento somente. Se realmente, então, a gente não se entende bem, quem falar mais alto ganha, né? Ou quem conseguir costurar melhor os argumentos aqui ganha, tá certo? O problema não está só aí. O problema é que o equipamento não para de quebrar. Se você não acha a causa raiz, né? Você não acha a doença, você não vai conseguir achar também o remédio. Então vai ficar quebrando, até algum abençoado conseguir identificar. Tá? E aí, se alguém com conhecimento nos dois mundos e na integração desses mundos puder atuar nesses contextos de manutenção, fica muito mais rápido, né, muito mais fácil para conseguir achar a causa raiz e, consequentemente, eliminar o problema. Tá? Isso é muito bem visto. Tá? Geralmente as plantas industriais, no contexto brasileiro, elas rodam, processam commodities, né, e a margem de lucro é pequena. Vender muito para ter lucro. Tá? Até se consegue muito lucro, mas a margem por tonelada é pequena. Tá? A tonelada de minério vai valer menos do que uma placa-mãe de computador com meio quilo. Tá? Então, você não tem uma margem de lucro grande por unidade de massa vendida. Só que aí vende muito para o lucro
é interessante. E aí você tem que ter disponibilidade operacional altíssima, equipamentos, né, que são comprados pensando-se, né, pensando-se em rodar 24 horas, tá? É onde a gente vai, então, ajudar, né? Não vai conseguir essas, né, disponibilidade 100%, mas se você tiver uma equipe de manutenção boa, você tem como garantir uma disponibilidade bem alta, ok? Eu também penso que a gente vai ter algumas contribuições aqui em alguns ramos de vanguarda, tá? Igual veículos híbridos, estão chegando cada vez mais forte, tá? E é um sistema totalmente mecatrônico na sua essência, ok? Bom, então essa é a proposta filosófica do curso, tá? O que eu estou pleiteando, que a gente aprenda. E aí a gente vai, então, dividir, né, esse curso aqui em tópicos para poder expor, poder chegar nesses objetivos. A minha tela tá compartilhada, eu vou mostrar para vocês aqui o plano de curso, tá, e comentar a respeito. A peça da Valentina. Então, aqui, pessoal, inicialmente, tá, nós veremos, eu vou colocar isso aqui no portal didático, isso, não sei se a coordenadoria deixa público, tá? Esse é o plano de ensino da disciplina, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo programático. Então, o primeiro módulo, ele trata de servocontroladores aplicados a plantas mecatrônicas. Então, aqui a ideia é fazer uma releitura do controle, tá? Aplicado a sistemas de controle de trajetórias mecânicas de corpos no espaço, tá? Os sistemas de controle que a gente aprende nas disciplinas, eles são aptos a operar em plantas das mais diversas naturezas, tá? Plantas térmicas, plantas de controle de parâmetros químicos, plantas hidráulicas, pneumáticas, né? E plantas dedicadas ao controle de posição de corpos no espaço, tá? E aí, quando a gente está mexendo, né, com o controle de corpos no espaço, existe um nome na comunidade científica chamado de servocontroladores, tá? Esse nome foi adaptado direto do inglês, servocontrollers, foi aportuguesado, né? Assim, você olha para ele, ele não tem, não remete muito ao que ele expressa, tá? Mas a ideia é essa que eu estou comentando. Tá? É o mesmo controle clássico de sempre nos reguladores PIs, tá, aplicados a sistemas que vão controlar a posição de corpos no espaço. Ok? Então, esse vai ser o primeiro módulo. Tá? Ele é muito interessante e ele traz uma abordagem diferente do controle. Tá? E muita gente, né, já testemunhou para mim que consolidou muito conhecimento, muito aprendizado de controle nesse primeiro módulo aqui, tá? O segundo módulo, ele trata de acionamentos mecatrônicos baseados à máquina de corrente contínua. Então, aqui a gente vai começar a integrar o controle com as máquinas elétricas, tá? E nesse processo, o aprendizado fica mais fácil se a gente inicia o nosso estudo com uma máquina cujo modelo matemático também é mais fácil, tá? Que é a máquina de corrente contínua. E que, historicamente, né, foi a máquina que alimentou as plantas industriais com controle de posição, né, de corpos até a década de 90. Tá? Então, a gente vai estudá-la. Alguns sistemas ainda usam dessas máquinas, tá? Algumas plantas industriais de porte
muito elevado, né, onde o custo de troca do acionamento é muito caro, eles ainda têm máquinas de corrente contínua, tá? Você vai ver essas máquinas em grandes laminadores, por exemplo, do antigo sistema Siderbras, né? Tinha aqui a Sominas, a CST, né, de Volta Redonda, a CSN de Vitória, a Usiminas e Ipatinga, tá? A de São Paulo, Cosipa, se não me engano. Então, assim, uma série de grandes siderúrgicas que tinham laminadores baseados a essas máquinas de corrente contínua, e que roda até hoje, né? E ninguém tem coragem de trocar por uma máquina de corrente alternada, né? Que é uma máquina mais robusta em termos de manutenção, mas a troca é muito cara. E tem plantas mecatrônicas, né? De pequenos veículos, tá? Patinetes elétricas, pequenos skates, né? Para transporte de uma pessoa, ou é, robôs, né, de missões especiais, né, robôs que vão em tubulação para bater foto, igual tubulação de barragem de minério, para ver, né, se está sendo drenada a água da barragem para não ter deslizamento da barragem, tá? Robôs de inspeção de linha de esgoto, ou seja, locais insalubres, né, eles têm plantas mecatrônicas que são veículos, robozinhos embarcados em pequenos veículos e que vão ser tracionados por máquinas de corrente contínua, tá? Então a gente vai, nesse módulo aqui, começar a entender esses dois sistemas, né? O atuador, que é a máquina elétrica, com o acionamento dela, né? Com o sistema de controle e a eletrônica de potência trabalhando juntos, tá? Bom, tendo sido entendido isso, a gente vai pegar todo o conhecimento adquirido no módulo 2 e usá-lo no módulo 3, tá? Porém, a gente vai trocar a máquina de corrente contínua por máquina de indução, tá? O motivo disso é até o que eu comentei no início da aula agora há pouco. A máquina de indução, né, até retomando aqui dos cursos de máquinas elétricas, qualquer máquina opera desenvolvendo torque pela interação de dois ímãs, né? No caso da máquina de indução, esses dois ímãs, né, o ímã do estator e do rotor, eles se acoplam, né, o ímã, melhor dizendo, explicando, o ímã do rotor é sintetizado, né, ele é criado por acoplamento magnético com o estator. Não tem nenhuma peça com contato mecânico, tá? No caso da máquina de corrente contínua e da máquina síncrona, com a excitação, né, independente do circuito de campo, você precisa criar, você precisa alimentar o rotor da máquina com escovinhas de carvão. Você tem contato de uma escova de carvão que está parada com anéis no rotor que rotacionam, tá? E essa escova ela vai desgastando com o tempo, tá? O que eu estou falando é isso aqui, ó. Tá? Na máquina de indução, como a gente viu, tá? Agora nós vamos recuperar uma série de coisas que abordamos aqui no curso, tanto em disciplinas que nós trabalhamos juntos, quanto em disciplinas que os professores eram outros. Tá? Então, no caso aqui da máquina de indução, digamos aqui que a gente está com o rotor dela, né, o estator vem aqui por fora,
Os desenhos, pessoal, vou tentar fazer o melhor possível, tá? Só que a gente tem que familiarizar com a mesinha digitalizadora, tá? E ela tem um probleminha inerente à tecnologia que nós vamos contornar, mas tem que ter paciência com ele de início, que é o seguinte: você acostuma escrever olhando para o papel. Então, o mesmo ponto que está a caneta, está a letra ou o desenho que você está fazendo. Quando você usa uma mesa digitalizadora, você escreve num lugar e o que você está escrevendo sai no outro. E aí você começa a ter um certo nó no cérebro que tem que ser contornado aqui com o tempo. Então, eu estou pegando a manha, tá? E aí, os desenhos vão melhorando com o passar das aulas, tá? Mas o que a gente estava comentando aqui? Que no caso da máquina de indução, né, a gente cria um ímã no estator da máquina, né, a gente tem esse ímã com o seu polo norte e o seu polo sul distribuídos aqui, né, tá? E esse ímã gira na periferia da máquina, com uma frequência que é proporcional aqui à frequência de alimentação elétrica, tá? Na verdade, a frequência aqui vezes o número de pares de polos, que a gente viu na teoria de campos girantes do curso de máquinas. E aí, quando esse ímã produz esse movimento, tá? O que vai acontecer? Começa a girar a velocidade mecânica, né? Ela pode estar nula, ela começa a crescer, mas ela vai ser diferente da velocidade do ímã girante, tá? Com isso, a gente vai perceber campo magnético variável nos caminhos fechados do interior do rotor, né? A gente viu lá no laboratório de máquinas, tem uma série o rotor ele é constituído aqui, ó, por uma série de espiras curto-circuitadas, iguais a essas azuis aqui, ó, tá? E aí o que vai acontecer? Quando esse ímã vermelho, né, do estator passar, né, por esses caminhos fechados, né, vou marcar um deles aqui, por exemplo, esse aqui, ó, a gente vai perceber no interior desse caminho um fluxo magnético variável no tempo. Ó. Começa tendo polo sul, né, com linhas de campo entrando aqui no sentido radial, né, no interior do caminho. Depois o polo norte vai chegar, você vai ter o fluxo magnético saindo do interior do caminho. E aí é o seguinte, ele vai, né, quando o valor zero de fluxo magnético passa, o campo é zero. Depois vão passando os próximos valores, né? Esse, esse aqui. Então o ímã vai crescendo, tá? Aí depois o ímã começa a reduzir, o campo reduz de novo, reduz mais, vai a zero, zero. Aí volta o polo sul de novo, tá? Então o que vai acontecer aqui? O fluxo magnético que vem do estator, ele é variável no tempo, tá? O que a gente sabe por primeira lei de Maxwell aqui, né? Que a gente considerar todo o fluxo enlaçado na máquina, né? Você vai ver no rotor, desculpa, esses espiras em curto-circuito em azul do rotor, você vai ver que a derivada desse fluxo, que vai ser igual à tensão induzida por espira, né? Vou colocar aqui a tensão induzida por espira do rotor, tá? Ela não vai ser nula, vai ter tensão induzida, tá? Com tensão induzida em um anel de cobre, que é esse anel azul que constitui o rotor, você vai ter corrente elétrica no rotor,
né? Ela vai circular, por exemplo, nesse caminho aqui, e nos caminhos vizinhos também, né? E aí o que vai acontecer? Com corrente elétrica circulando, né, em uma região do espaço, por segunda lei de Maxwell, o que você cria? Campo magnético. Então você vai ter campo magnético de natureza circular em caminhos fechados pela circulação de corrente elétrica ali, no caso do rotor, né? Você vai ter então o campo magnético do rotor, tá? Então esse campo magnético, né, ele vai ser proporcional à circulação da corrente em cada uma dessas espiras e a gente vai, então, sintetizar um ímã do rotor, tá? Todas elas, cada caminho fechado desse em azul vai sintetizar uma parcela de ímã e todos eles em conjunto vão sintetizar o ímã total do rotor. Você vai ter, né, o ímã do rotor estabelecido aqui. Vou fazer ele em amarelo. Vou colocar aqui para não bagunçar o desenho. Polo norte, polo sul, tá? Esse ímã vai girar aqui também na periferia do rotor. É um ímã girante, ok? Então, se você visse de frente, inclusive, você ia observar mais ou menos isso aqui, ó. O estator, aqui o rotor, a ponta de eixo, né, que conecta na carga. Você vai ter o ímã do estator, foi aquele mesmo ímã vermelho que a gente desenhou ali, e o ímã do rotor, que é o ímã amarelo. Aqui assim, por exemplo. Ok? E aí, pela interação desse ímã do rotor com o ímã do estator, a gente vai, né? Que interação que é essa? Um atrai o outro, né? Campos magnéticos se atraem ou se repelem de acordo com a polaridade do campo, né? Agora esse polo norte aqui vai atrair o polo sul do ímã do rotor, né? E esse ímã está vinculado à peça mecânica do rotor. Então, nessa atração, a gente vai observar torque no eixo. Esse é um mecanismo de síntese de torque em máquinas elétricas, tá? Bom, e aí, no caso da máquina de indução, a criação do ímã do rotor, tá, foi feito por acoplamento magnético. Não tem nenhuma peça mecânica que é conectada aqui para fazer esse acoplamento. Não tem escova, não tem nada. Se a gente olhar a máquina de corrente contínua, a história já muda, tá? Na máquina de corrente contínua, a gente precisa alimentar o ímã do rotor com conexão elétrica. O acoplamento não é magnético, então você tem que chegar no rotor da máquina com tensão e, consequentemente, corrente contínua. Aqui está o rotor. E aí a gente instala aqui tem lâminas, tá? Eu vou mostrar no modelinho dela direitinho. Tem algumas lâminas metálicas que são ligadas às bobinas da máquina. Tá? E aí, essa estrutura está rodando. Isso aqui é o rotor dela. Isso rotaciona. Tá?
E aí você tem uma fonte externa aqui que alimenta esse conjunto, uma fonte de tensão elétrica. Tá? O que vai acontecer? Essa fonte está estacionária, essa aqui, ó. O rotor está girando. Então, se a gente fizer essa conexão, né, a parafuso ou soldar, o que vai acontecer aqui? Vai rasgar, vai romper o cabo. Tá? Então, para isso não acontecer, o que precisa ser feito? Né? A gente tem que instalar uma escova de carvão aqui. Ó. Tá? A escova de carvão ela está parada e as lâminas estão girando. Tá? Só que aí vai ter uma coisa, né? Na hora que esse movimento for configurado, né? Que está uma laminazinha dessa, vou fazer um desenho mais claro, e a escovinha de carvão vem aqui por cima. Tá? Aí a escovinha de carvão, por exemplo, vai no positivo da fonte. Então, a laminazinha que alimenta as bobinas do rotor gira, e a escovinha de carvão fica parada, né? O que acontece, então, no contato das duas aqui? Atrito, tá? Então, com o passar do tempo, tá? Essa escovinha deteriora, né? E a máquina demanda muito mais manutenção do que a máquina de indução, que não tem essa exigência, né? Não tem essa estrutura construtiva, ok? Isso tudo eu contei por quê? Porque aqui, ó, com essa estrutura, quando você alimentar e circular corrente elétrica no rotor, você vai conseguir sintetizar o ímã do rotor. É o que a gente estava falando agora há pouco para a máquina de indução. Vai ter que circular corrente aqui, ó. Ok? Então, essa corrente que vai circular aqui, ela vai criar o campo magnético do rotor, por segunda lei de Maxwell, né? E aí, por fora aqui, né, dessa estrutura vem o estator. Ok? E aí ele vai também ter o seu ímã, tá? Sintetizado pelas bobinas do estator. Tá? Então você vai ter as linhas de campo também do estator aqui. E aí vai haver interação entre os dois campos. Tá? Então você vai ter o ímã do estator e o ímã do rotor, né? Se você fosse ver esse conjunto aqui de frente, você veria alguma coisa assim, ó. O estator, aqui está o rotor, aqui está o eixo. Tá? E aí você vai ter essas linhas de campo, né, estabelecidas assim, ó. O ímã vermelho, esse mesmo ímã vermelho aqui, ó, que é o ímã do estator. Aqui, e o fluxo do rotor defasado dele, que é o ímã amarelo que a gente fez, tá? Que é onde, então, vai ocorrer a atração entre os ímãs e, consequentemente, o torque, né? Porque o ímã do rotor está associado ao conjunto mecânico do rotor aqui, tá? Então, pela atração desses dois ímãs, pela interação entre esses dois ímãs, que são ortogonais, inclusive, pela construção da máquina, acontece o torque, tá? Só, né, que há uma desvantagem nítida aqui, que é o uso da escova,
O controle é bem mais simples, a instrumentação é mais simples, só que a escova faz essa máquina estragar mais rápido, tá? Então, quando foi viabilizado o controle da máquina de indução com a mesma qualidade do controle da máquina de corrente contínua, a máquina de indução pegou o mercado inteiro, tá? E aí a gente vai estudar nessa disciplina, né, as estruturas, as soluções integradas de movimento controlado, tá? Seguindo o mesmo fluxo histórico que a humanidade seguiu, né? Então, primeiro com as máquinas de corrente contínua, depois com a máquina de indução, tá? Por isso que os tópicos aqui estão nessa sequência, o 2 e o 3, ok? Depois, no tópico 4, eu quero ensinar para vocês um modelo térmico simplificado de máquinas rotativas, tá? Para entender o que é queimar uma máquina, por que queima, o que você tem que fazer no eixo mecânico e ou nos terminais elétricos para uma máquina queimar, tá? Até mesmo responder essa pergunta, o que é queimar uma máquina elétrica, tá? E aí a gente vai, né, usar da estrutura construtiva da máquina e da primeira lei da termodinâmica para entender como que ela queima. Isso aqui é vital em manutenção, tá? Na hora que você está como engenheiro ou engenheira de uma planta e ela está com recorrentes queimas, tá? E você precisa achar a causa raiz, né? E você não tem muita margem para ficar chutando, porque se ficar chutando e não acertar, a sua reputação profissional é comprometida. Então, a gente vai entender aqui a doença primeiro, para depois chegar no remédio. O remédio vai vir, né, aqui no tópico 6, que é o tópico de manutenção em plantas mecatrônicas, tá? E antes dele, né, a gente vai também aprender como especificar motor e inversor de frequência, tá? Ou seja, alguém te mostra uma planta que seja um laminador, uma mesa de rolos, uma ponte rolante, um britador, uma bomba, tá? Um exaustor, um ventilador, um veículo elétrico, uma composição de metrô, uma locomotiva, tá? Um elevador de passageiros, uma mesa de rolos, tá? Com com o transporte de uma carga qualquer, tá? Seja minério, seja aço, seja grãos. A pessoa fala assim, qual que é o motor e o inversor que conseguem tocar essa carga, tá? Conseguem fazer isso aqui se mover, dadas as condições geométricas, dada aqui a massa que vai ser deslocada e o tempo, ou a velocidade que isso tem que ser feito. Tá? Então, essa pergunta ela não é fácil de responder. Se você errar a escolha dos motores e dos inversores, você tem duas consequências, né? Ou não vai tracionar a carga, ou vai queimar dinheiro comprando motores e inversores muito maiores do que precisa. Tá? Então, eu queria ensinar vocês como especificar, ou seja, recebendo de um cliente uma demanda dessa, como especificar o motor e inversor de frequência para comprar o equipamento correto. Tá? Então, esse aqui vai ser o conteúdo abordado na disciplina, tá? Só uma pincelada aqui, quando a gente fala em manutenção, tá? Eu até me referi ao tópico 4, mas, na verdade, a gente tem uma conexão da manutenção com toda a mecatrônica, tá? Então, a gente tem que pensar na solução mecatrônica integrada, ok? Então, vai ser um módulo muito bacana, inclusive, de estudar, porque você vai conseguir ver a conexão de várias disciplinas aqui nesse tópico, tá? Bom, hoje, então, eu queria apresentar o curso para vocês, tá? A gente vai conduzi-lo, tá? Mais ou menos nessa dinâmica aqui, tá? Eu vou escrever bastante mesmo, só que os desenhos vão ganhar uma nova dimensão aqui, que eu vou poder buscar do Google, tá? Então, essa ferramenta aqui, você pode fazer uma pesquisa, acho que dá para fazer uma pesquisa Google no meio dela aqui, ó.
Ah, moleque, tá vendo? Esse negócio aqui é legal demais, ó. Você pode buscar e ele já coloca a figura aqui no meio, tá? Esse rotor que eu desenhei para a máquina de indução, aqui, ó, todo cheio, né, de caminhos fechados, está aqui, ó. Tá? Então, a gente vai usar dessa dinâmica, buscar vídeos, ok? E aí, fechando, pessoal, o horário hoje, o que que acontece? O, existe uma orientação, né, para que essas aulas assíncronas, né, sejam aulas que o professor grava e depois a galera assiste, né, conforme conveniência. Nós vamos seguir a regra, tá, do jeito que ela está sendo proposta. E as aulas síncronas, no caso desse curso aqui, a aula síncrona é na quarta, nesse mesmo horário, de 17 às 19, que a aula síncrona seja para participação das pessoas e tirar dúvida, né. Eu queria, nós vamos rodar dessa maneira, mas eu queria convidá-los, né, para a gente fazer as aulas assíncronas também juntos, tá? Porque vocês podem tirar dúvida comigo na hora que a dúvida aparece. Fica muito mais, acho muito mais proveitoso, tá? Então, assim, eu vou mandar para vocês o convite para o Google, para esse Google Meeting aqui, todas as aulas, assíncronas e assíncronas, tá? E todas elas vão ser aulas de conteúdo, tá? O semestre está muito curto e, né, na verdade, nós temos um mês e meio a menos, até quase 2 meses a menos, parece, do que normalmente acontece. Então, eu acho que isso não justifica prejudicar a formação de vocês, né? A oportunidade que vocês estão tendo de aprender integração, nós vamos fazer com excelência e com qualidade, vamos ver o conteúdo todo, e aí a gente vai né, ter esse material expositivo bem denso toda a aula, tá? Hoje foi mais leve, que a gente está apresentando, e a galera começou a chegar às 18h13 na aula. Eu vou... Pode falar, Fred, manda aí. Sim, sim. Não, tranquilo. Eu acho que hoje realmente o problema assim, da gente entrar às 6h13 aproximadamente foi porque a notificação do e-mail, assim, do link da aula só foi chegar nesse horário. Foi chegar exatamente 6h11 pra gente, né? Você tinha postado 5h09, mas 6h11 que foi chegar na nossa caixa de e-mail. Aí, por isso que a gente acabou chegando Entendi. atrasado. Aí, o outro ponto que eu ia levantar também, que o Bruno até mencionou, né? Que a gente estava tendo umas discussões aqui no chat e tal. E aí, tipo, era se você prefere que a gente faça a interação com você mais por voz mesmo ou por chat, no caso? Como é que você vê isso? Ô, Freud, eu sugiro que a gente faça o mais parecido com a sala de aula possível, sabe? A não ser que a pessoa queira escrever uma coisa muito particular. A minha tela está compartilhada, né? Então todo mundo vai ver. Mas é melhor parar e perguntar, que até, inclusive, até me ajuda, porque é o seguinte: às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outras três. Então, se vem pelo áudio, eu às vezes consigo sanar a dúvida de outras três pessoas. Ou então, a pessoa nem tem a dúvida, mas quando ela, com a pergunta do colega, ela vê o problema com outro enfoque, que acaba enriquecendo o aprendizado, sabe? Então, eu até peço, por favor, para vocês mandarem mesmo, pode mandar por áudio, se quiser abrir a câmera aí, pode abrir também, a coisa fica mais pessoal, inclusive. E essa, eu vou mandar a aula que vem, 2 links, tá? O da reunião e o dessa ferramenta aqui, ó. Se vocês olharem lá no Google, tá? Tem essa ferramenta, se chama Jamboard, é tipo um quadro branco. Fica aqui, ó. Se vocês olharem os aplicativos do Google, fica aqui embaixo. É isso aqui, ó, tá? E nela, com o link, tá? Vocês passam o mouse e escrevem também, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta escrevendo, ou seja, eu e vocês, né, todos escrevemos no mesmo quadro, tá? O que eu acho que é muito bom, muito rico, assim, tá? Né, uma última consideração que se a gente também fizer a aula, né, no horário, com
um horário certo, a gente se disciplina, né? Porque, realmente, o que acontece? Estudar não é uma coisa fácil, né? Tranquila. É um negócio que te coloca fora da zona de conforto o tempo inteiro, né? Então, a gente tenta criar recursos para se disciplinar mesmo, para poder ter proveito, né? E, então, assim, a minha proposta é que a gente fizesse como se estivéssemos em um semestre normal, tá? Tem o horário das aulas, a gente faz as aulas, né? Nos horários normais, né? Interagindo por aqui, tá? E aí depois a aula, inclusive, vai também para o YouTube, tá? Eu vou passar para vocês o link da aula, e aí vocês podem repetir e tal, tirar a dúvida à vontade também, mesmo fora do horário, tá? Continua a mesma porta aberta de sempre aí, ok? Beleza, beleza. Eu acho que só uma outra sugestão, né? No calendário do Google tem a opçãozinha lá que você consegue criar um evento repetido. Aí eu acho que dá até para você, tipo, sei lá, colocar o e-mail dos alunos e tal, não sei, né? Só um exemplo, né? E ele Show. gera um link travado, né, digamos. Né? E aí nesse link travado, tipo, todas 5 às 7 horas já tá marcado lá certinho pra gente. Que Tá é bom. a aula e o link. Eu vou tentar fazer por ele, por essa forma, Freud. Vou ver se eu consigo criar o link e disparar para vocês para o portal didático. Vou dar um jeito aqui, mas vai chegar, tá? E, e aí eu acho que nós não vamos ter problema de comunicar, assim, ó, tá, a internet está rodando beleza, eu acho que vai ser muito bom, saudável, vai ser um trem do bem, enriquecedor, sabe? Acho que eu tô muito satisfeito da gente ter essa oportunidade aqui. E aí eu vou, então hoje a gente fica, né, hoje encerra por aqui, eu vou disparar isso então, né, mais mensagens no portal didático para vocês se organizarem também. Essas aulas vão ser segunda, terça e quarta, nesse horário de 17 horas, tá bom? E aí, então a gente se vê amanhã de novo, às 17 horas. Beleza? Beleza? Obrigado, Léo. Obrigado a vocês. E a gente vai se falando então. Aí nós vamos conversar muito pelo portal, tá? Então eu vou colocar lá o plano de ensino, vou avaliações, etc. E a gente vai construindo a disciplina, né? Tá todo mundo aprendendo esse jeito novo aqui de trabalhar. No início pode dar algum trupicão, mas depois a gente vai aprender a fazer isso de uma maneira bem fluida, vai ser ótimo, vai ser excelente, beleza? Então amanhã a gente se vê de novo, tá? Nesse mesmo horário de 17 horas. Tá? O que foi gravado dessa aula vai subir para o YouTube e eu mando o link para vocês também. Beleza? Então, boa noite para todos e até amanhã. Boa noite, Adolfo. Obrigadão. Falou, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Falou, Leonardo. Boa noite. Até amanhã. Falou, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Ô, Léo, boa noite. Tá aí ainda? Saiu já.